Bom dia, docente. Respondo pelo nome de Adolfo Fernando Tiba. Irei falar aqui sobre as bases da contabilidade, formas de introdução à contabilidade. Neste vídeo, irei falar das regras de movimentação das contas. O balanço da empresa, onde vamos poder encontrar o ativo, o passivo, e dentro do ativo vamos ter o ativo não corrente, o ativo corrente. Na estrutura do balanço temos o capital próprio e depois o passivo, e dentro do passivo o passivo não corrente, o passivo corrente. Também vamos nos concentrar na chamada demonstração dos resultados. É a demonstração dos resultados por natureza, onde vamos ter o conjunto dos rendimentos, dos gastos e a formação de vários resultados da empresa, desde o resultado diante de impostos. O imposto e o resultado líquido do período. Na demonstração dos resultados, nós podemos determinar vários resultados. Hoje irei falar sobre as regras de movimentação das contas. Comecemos por ativo, conjunto cujo os saldos iniciais irão fazer parte do balanço. O ativo representa os bens, os direitos, aquilo que a empresa possui. E dentro do ativo nós temos o ativo não corrente e o ativo corrente. O ativo não corrente é aquele que vai para além de um ano, além de 12 meses. Por exemplo, o ativo fixo tangível, ele vai estar presente na empresa, né? Mais do que um ano. E, portanto, os ativos fixos tangíveis correntes e os ativos correntes são aqueles que a duração é inferior a um ano. Tem uma perspectiva de custos de curto prazo. Estamos a falar, por exemplo, de clientes, caixa, banco. Obviamente que temos uma perspectiva inferior a um ano de inventário, mercadorias. São exemplos de ativos correntes, né? Temos uma perspectiva de que, à medida que vamos baixando no balanço, nesse sentido vertical, vamos aumentando o grau de liquidez. Há um aumento de liquidez, obviamente, que ativo fixo tangível representa um grau de liquidez muito menor do que caixa e bancos. Os ativos correntes são aqueles que têm uma perspectiva inferior a um ano. Os ativos não correntes, uma perspectiva que vai para além de 2 meses, isto é, um ano. Depois, temos o capital próprio da empresa, que no âmbito das contas de plano de contas representa a chamada de classe 5. Temos o passivo, denominado capital alheio. Passivo é aquele que a empresa são as suas obrigações. E também no passivo nós temos o passivo não corrente,
aquelas dívidas que além dos próximos 2 meses, além do ano, ao horizonte de médio e longo prazo, o passivo corrente, as dívidas que teremos de enfrentar já nos próximos anos, ou próximos 12 meses. Isto é passivo de curto prazo. Por exemplo, quando uma empresa tem um empréstimo tido a BCI ou qualquer banco, BCI, Millennium, bancos, né? Diremos que o empréstimo de 48 meses a banco é chamada amortização do capital, né? Os próximos 2 meses constituem um passivo corrente, mas aquilo que vai para o além dos 2 meses é o passivo não corrente. Nós temos uma conta do ativo em que temos de nosso lado esquerdo o débito, do nosso lado direito o crédito. As contas do ativo que representam os bens, os direitos da empresa, aquilo que a empresa possui, debitam-se por sua extensão inicial. E à medida que vamos fazendo os lançamentos correntes ao longo do ano, né, as contas do ativo vão debitar-se pelos seus aumentos e creditam-se pelas diminuições. As contas do passivo representativas da dívida da empresa, obrigações da empresa, considerando também do lado esquerdo o débito e o lado direito o crédito, considerando nesta estrutura de T. As contas do passivo, elas creditam-se pela sua extensão inicial, elas por norma aparecem com o saldo credor. As contas do ativo com os saldos devedores, uma conta do passivo, ela é creditada pelo aumento, aumentando a dívida. E a conta é creditada e é debitada pela diminuição. Também temos as contas do capital próprio, que constituem no nosso plano de contas do sistema de normalização contabilística as contas de classe 5. Desde as contas que iniciam da classe 5, o capital, as reservas, os resultados transitados, todas as contas que iguais às contas do passivo, uma conta aliás, todas as contas que começam da classe 5, elas têm regra de movimentação iguais às contas do passivo, né? Uma conta do capital próprio, ela tem na sua extensão inicial um crédito. Normalmente são contas que apresentam saldo credor. E à medida que vamos fazendo o trabalho corrente da empresa, né, essas contas do capital próprio, elas debitam-se pelas diminuições do capital e creditam pelos aumentos do capital também. Se existir um aumento de reservas, eu vou acreditar na conta de reservas, né? Se existir um aumento do capital social da empresa, eu vou acreditar a conta do capital. Por norma, essas contas apresentam um saldo credor. E quando digo, por exemplo, estou a falar dos balancetes que nós vamos
emitindo mensalmente ou no final, quando estamos a fazer o encerramento atual das contas. As contas do ativo, por norma, apresentam o saldo devedor, né? As contas do passivo, o saldo credor, e as contas do capital, o saldo credor igual à conta do passivo. Isto envolve as contas cujo os saldos terão o teu destino avante, de balanço, avante do relato, seja a 31 de dezembro, sei lá, de um determinado período, N, Z, X, P, no balanço de destino, né? O balanço, mas também temos as contas com demonstração, né? As contas de demonstração dos resultados, né? Estamos a falar do nosso plano de contas, né? O ativo e o passivo. Nós vamos desde a classe 1 até a classe 4. Entre a classe 1 e a classe 4, nós vamos tendo as contas do ativo e as contas do passivo. Depois, a classe 5 destina-se ao capital próprio. Em determinadas contas podem ser simultaneamente ativos ou passivos. Por exemplo, a conta de clientes é uma conta do ativo, representa as dívidas que os clientes têm para com a nossa empresa. Nós vendemos a cliente e, portanto, quando nós vendemos a 30, 60 dias, nós efetivamente temos um direito sobre os clientes, né? O direito é receber os valores em dívidas desses próprios clientes, né? Se, por exemplo, chegarmos à conta de adiantamento do cliente, recebo um adiantamento do cliente, por exemplo, eu, empresa, recebo um determinado valor de um cliente sem ainda ter entregue a mercadoria. É um sinal que o cliente me está a dar, e nesta perspectiva, quando recebo um adiantamento do cliente sem ainda ter tenha lhe dado a mercadoria, né? Efetivamente, ao receber o adiantamento do cliente, o passivo, aliás, o passo eu a ter é uma obrigação perante ao cliente. Daí, o adiantamento do cliente configura-se no passivo e vai ser no passivo corrente, onde no balanço vão estar presentes os adiantamentos do cliente. A mesma acontece para fornecedor. Fornecedor, naturalmente, uma conta de passivo, né? Fornecedores representam aquela conta das dívidas que eu tenha para com os fornecedores, que fornecem, por exemplo, as mercadorias. Fornecedores é um passivo, e é um passivo corrente, expectável, né? Que eu venha a pagar os fornecedores. Pode ser a 30 dias, a 60 dias, né? Enfim, conforme o prazo de pagamento que é oferecido negociado com o meu fornecedor, é naturalmente uma conta do passivo, né? Portanto, quando eu realizo um adiantamento a um fornecedor, esse meu adiantamento passa a ser um direito que eu tenho perante o fornecedor, né? Portanto,
Eu realizei um adiantamento, fiz uma transferência de um determinado valor, né? Tenho agora o direito que eu me venha a fornecer a respectiva mercadoria, porque o adiantamento a um fornecedor é efetivamente uma conta do ativo. E vão figurar no ativo corrente, né? Vão configurar no ativo corrente. Por isso, na mesma conta do fornecedor, nós temos naturalmente uma conta do passivo, né? E a conta do Estado pode aparecer no ativo, assim como no passivo. Em termos de balanço, né? Agora irei falar da demonstração dos resultados e das suas contas na demonstração dos resultados. Nós temos as contas de gastos, que representam a classe 6 no plano de contas. No plano de conta, todas as contas que começam por 6 são contas que proporcionam valor à data de relato, à demonstração dos resultados. Na componente negativa, né? Gastos. Estas contas são contas que se debitam. Normalmente, essas contas não têm saldo inicial do início do ano. Isto por quê? Porque ao nível da demonstração dos resultados que ocorrem no fim do ano, né? Essas contas vão saldar por contrapartida da classe 8. E a classe que vamos efetuar o apuramento dos resultados, portanto, quando se faz a passagem de um ano para o outro, essas contas estão a zerar. Essas contas nascem e morrem no próprio ano, né? Temos que ter atenção nisso. E, portanto, não havendo um saldo inicial, essas contas ao longo do trabalho corrente, elas vão se debitando, né? Vão se debitando no fim do ano, vão se creditando. Aliás, vão ser creditados, né? Por contrapartida da classe 8 dos resultados. São contas que no fim vão saldar. Já as contas de rendimento representam-se pela chamada classe 7, né? Essas são contas de rendimentos, são a componente positiva da demonstração de resultados, né? E as contas de rendimentos são contas que se creditam. Elas recebem ao longo do ano, por regra, o nome crédito. Estas contas normalmente não têm um saldo inicial, tal como as contas de gastos. E as de rendimentos, né? São as contas que nascem e morrem no mesmo ano, num determinado período, no final do ano, né? Essas contas vão ter saldo por contrapartida da classe 8, para que se faça chamado apuramento de resultado. Isto é, cada lançamento, um débito deve ser igual ao crédito. As partidas dobradas, o princípio muito importante na contabilidade. Em cada venda, vamos ter que fazer o reconhecimento de saída do armazém. Para fazermos o reconhecimento
utilizamos duas contas: a conta de custos da mercadoria vendida e da matéria consumida, né? Fazendo a recapitulação, contas do ativo debitam pela extinção inicial, ou simplesmente debitam pelos aumentos, né? E se creditam pelas diminuições. Contas do passivo creditam pela extinção inicial, isto é, aumento, e debitam pelas diminuições. Contas do capital próprio creditam pela extinção inicial, isto é, aumento, e debitam pelas diminuições. Contas de gastos creditam por regra, e contas de rendimento creditam também por regra. Assim fecho a minha apresentação sobre regras de movimentação das contas. Agradeço pela audiência. Respondo pelo nome de Adolfo Fernando Timba e muito obrigado.